Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Vamos começar uma leitura no versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Acompanhe comigo, diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos rogando direção do Senhor, graça do Senhor sobre nós, a sua boa mão, a sua bênção. Esteja falando ao coração do seu rebanho, do seu povo, Deus, fortalecendo a fé de cada um, despertando no coração de cada um o desejo de voltar-se completamente para o Senhor e operando, Deus, segundo a sua vontade, conforme a necessidade de cada coração aqui presente. Nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, nesse texto, eu gostaria de destacar 2 pontos apenas. Primeiro, a confissão de Pedro e também a edificação da igreja por Jesus, o que Jesus vai dizer logo na sequência. E atitude essa, ação essa de Jesus, essa edificação da igreja, que faz com que, segundo Jesus, as portas do inferno não possam prevalecer contra a sua igreja. E até que ponto, nós nos perguntamos, até que ponto nós cremos nessa confissão de Pedro e também na declaração que Jesus faz na sequência? É importante meditar sobre isso, é extremamente importante, e eu creio que você vai notar isso no decorrer desta mensagem. Então, é importante pensar sobre isso, sobre até que ponto nós cremos nisso tudo e qual é a evidência, a prova de que nós cremos ou se ainda não cremos nisso. Então fique atento, porque disso depende a sua eternidade também. Eu creio de fato e de verdade nisso, ou isso passou desapercebido, eu não me ative a isso então. Porque, meus queridos, quando nós olhamos para o verso 15, diante daquela pergunta de Jesus: Quem dizeis vós que eu sou? Ele está ouvindo a opinião de várias pessoas, mas ele está interessado em ouvir a opinião daqueles que andaram perto dele, que escutaram a sua palavra, os seus ensinos. As pessoas que não conhecem, elas podem falar muitas coisas, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E nesse instante a gente vê que Pedro, ele toma a palavra e ele dá uma resposta certeira. No verso 16 ele vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus então faz diante dessa resposta de Pedro? Olha, note bem, no verso 17, Jesus diz o seguinte: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E o motivo pelo qual Jesus age dessa forma é porque Pedro estava dizendo naquele instante
algo que ia além daquilo que ele poderia ter naturalmente compreendido. Nem mesmo os rabinos, que conheciam as Escrituras bem mais do que Pedro, tinham notado isso, tinham percebido isso. Eles conheciam todas as profecias a respeito do Messias e eles aguardavam a vinda do Messias, mas não perceberam quando o Messias chegou. Então, aquela afirmação de Pedro era algo sobrenatural, não tinha vindo da sua capacidade de perceber o que estava acontecendo. E Jesus diz isso: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi de você, foi o Pai que te revelou. Porque, meus queridos, em outras palavras, ao dizer isso, Pedro estava afirmando: olha, tu és o Cristo. Tu és o quê? Tu és o Messias prometido. Tu és o descendente de Davi que há de assentar no trono, aquele que tem o direito de reinar. Tu és o Filho do Deus vivo. Era uma expressão muito contundente e muito ampla. Então, essa resposta de Pedro lhe havia sido dada por revelação. E isso fazia então de Pedro um homem bem-aventurado, porque sem o agir do Senhor, não haveria de forma alguma chances para que Pedro pudesse ter tido tamanha percepção. E é importante ressaltar, meus queridos, que essa mesma revelação sobre quem é Jesus, ela foi posteriormente dada a cada um de nós. A cada um ao longo dos séculos, a cada um daqueles que vieram a crer no Senhor Jesus. E isso tem nos levado a confessá-lo primeiramente como nosso Senhor e Salvador, e subsequente tem nos levado a proclamá-lo ao mundo como sendo realmente o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Davi, aquele que haveria de vir. Quando nós cremos como do Senhor, o seu Espírito opera em nós, revela isso aos nossos corações, e nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, nós nos tornamos suas testemunhas. Nós o confessamos para a salvação e nós o proclamamos para que outros também sejam salvos. Nós testemunhamos daquilo que ele fez por nós e falamos daquilo que ele pode fazer pelas pessoas. Essa é a evidência de que realmente tivemos um encontro com a verdade. Fomos libertos e passamos então em liberdade a proclamar o seu nome. Mas Pedro, de fato, ele foi aquele que teve o privilégio de ser o primeiro a manifestar a consciência dessa realidade de quem é Jesus, do papel, da importância do Senhor Jesus. Foi dado a Pedro a primazia do reconhecimento dessa grande verdade. E a partir desse momento, meus irmãos, da confissão de Pedro, o caminho estava sendo aberto para que todos os que viessem a crer, de igual modo, pudessem confessar essa mesma verdade. Por isso, no verso 18, Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma grande controvérsia sobre esse texto aqui. Quem é essa pedra? Muitos dizem que a pedra é Pedro. Mas, se nós olharmos para o texto no grego, ali está escrito: tu és Petros, que significa tu és um pedrisco. E sobre esta Petra, quando Jesus fala no grego, há uma mudança ali. Sobre esta Petra, que significa esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Como se ele tivesse, então, no grego, dá para essa compreensão de que ele está dizendo: olha, você é um pedrisco, mas eu sou a rocha, e sobre esta rocha eu irei edificar a minha igreja. Então, alguns procuram interpretar essa passagem dessa forma, mas quando nós olhamos para o aramaico, e Jesus estava falando em aramaico, não fazia sentido ele falar em grego, né? Os hebreus naquela ocasião falavam em aramaico, então em aramaico Jesus teria dito não dessa forma, Petros e Petra, mas ele teria dito és Kefas, que nós chamamos de Cefas, né? Tu és Kefas, e sobre essa Kefas,
eu edificarei a minha igreja. Então, ali no aramaico não existe mudança da palavra. A palavra, então, ela continua a mesma. Então, é Pedro. Sim, é Pedro. Mas seria Pedro o fundamento sobre o qual Cristo construiu, edificou a sua igreja? Não cremos nisso. Por isso nós entendemos que Jesus estava dizendo o seguinte: olha, você é Pedro. E a partir de você, Pedro, a partir de você, o que aconteceu? Esse gatilho está sendo disparado. Que gatilho é esse? Olha, Pedro, esta confissão se inicia em você. Essa confissão está sendo feita a partir de você. Então, este marco, esta pedra fundamental sobre a qual a igreja será edificada, ela está a partir da sua boca sendo lançada. O fundamento sobre o qual a igreja será edificada, Pedro, está sendo por você declarado, está sendo proclamado. Então, Pedro teve esse tremendo privilégio. De modo, como nós iremos ver adiante em Efésios 2, Pedro ali nos deixa claro o texto, Pedro não era o fundamento em si, ele não era a essência, mas ele era sim um anunciador dessa essência. Ele era aquele que teve a primazia de proclamá-la, aquele que teve o privilégio de ser o primeiro a fazer essa declaração. E ter a primazia não significa, como muitos acreditam ainda nos nossos dias, não significa ter o monopólio da verdade. Alguns colocaram Pedro como sendo agora, a partir disso, o substituto de Cristo na terra. Aquele a quem toda a igreja deve prestar continências na terra. E a partir do momento que ele morre, sobe alguém nesse trono, que passa a ser, então, o sucessor de Pedro, e faz aquela linha sucessória. Mas não é verdade, porque nem o próprio Pedro foi isso. Pedro teve a primazia de fazer essa declaração, mas ele não teve o monopólio dessa verdade. Então, ter sido o primeiro não deu a Pedro a posição de sumo pontífice, de o representante maior de Cristo na terra, ao qual todos os cristãos deveriam se submeter. Não, e nem Pedro chamou essa responsabilidade para si, exigiu esse privilégio para si. Então, Pedro foi um daqueles que o Senhor usou para fazer essa proclamação. Ele foi o primeiro, mas não foi o único. Ele foi mais um dos instrumentos por meio dos quais Deus haveria de colocar os pilares, ou seja, os fundamentos da igreja. Pedro e os apóstolos, por inspiração, por direção do Espírito de Deus, ele e os apóstolos trouxeram as doutrinas fundamentais que deram a sustentação à igreja. Se você ler comigo, Efésios capítulo 2, que está aparecendo aqui, 19 a 22, a palavra nos diz assim: assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Está falando dos cristãos, daqueles que foram convertidos a Cristo pela pregação do Evangelho, e continua falando a respeito deles, que eles estão o quê? Que os que são convertidos a Cristo estão edificados sobre o que mesmo? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, a palavra que Deus deu aos apóstolos e os profetas, que profetizaram no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, a vinda do Cristo. Então, a igreja está sendo edificada sobre a palavra que Deus trouxe, a orientação, a direção que Deus trouxe, através dos seus apóstolos e dos profetas. E ele vai, nesse texto, ainda dizer de que Jesus Cristo, ele sim, é a principal pedra de esquina. E nele, como diz seguindo, no qual todo edifício que se refere à igreja, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, Pedro fez a confissão, primeiramente, nós também confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador,
E nós fomos recebidos na família de Deus, e Pedro e os demais apóstolos trouxeram as instruções que passam a nortear a jornada dos crentes na terra. A palavra de Deus, o Novo Testamento, veio através destes seus servos. Portanto, meus irmãos, Jesus, sim, Ele é a pedra. Jesus é o fundamento da igreja. Pedro teve os seus privilégios. Pedro foi o primeiro apóstolo a fazer essa declaração. Ele foi também o primeiro a pregar um sermão lá em Atos, no dia de Pentecostes. O Senhor usou a vida de Pedro para essa finalidade. Pedro também foi o primeiro a pregar o evangelho para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E na sequência, o que aconteceu? Pedro continuou segurando tudo isso para si? Não. Na sequência, o evangelho seguiu sendo anunciado pelos demais apóstolos. Pedro apenas abriu a porta. E ele teve esse privilégio de ser usado por Deus para dar início a uma série de coisas. Mas, na sequência, todos os demais falaram a mesma coisa, começaram a anunciar os apóstolos, e os demais crentes também seguiram anunciando o evangelho. Temos exemplo de Estevão, temos exemplo em Atos dos Apóstolos de Filipe, de Barnabé e muitos outros. E conforme Jesus disse, no verso 18 de Mateus 16, contra esta igreja que ele próprio edificaria, as portas do inferno não poderiam prevalecer. E aqui nós entramos então nesse segundo aspecto do texto. Vimos que Pedro fez aquela declaração que a rocha, na realidade, sobre a qual a igreja está edificada é Jesus, e Jesus vai dizer agora que aquilo que ele estava realizando, que ele mesmo estava edificando, não poderia ser contido pelas portas do inferno. As portas do inferno não poderiam prevalecer. Mas uma coisa importante é nós entendermos o que significa essas portas do inferno, não é? Às vezes nós queremos entender isso de várias maneiras, como se fosse o inferno todo, os demônios virem aqui e eles não vão poder contra nós. Mas será que é isso? O que significam as portas do inferno nesse texto aqui? Meus queridos, essa expressão significa a morte, refere-se à morte, às portas do Sheol, às portas do Hades, ou seja, as portas da morte, porque ali, nesse caso, significa morte mesmo, morte física. As portas da morte não poderão prevalecer contra a igreja, o que quer dizer, então, que a igreja segue imbatível através dos séculos. Nem mesmo a morte tem sido capaz de segurar, de impedir o avanço da igreja ao longo dos séculos. Nem mesmo pode, ela, tão poderosa a morte, pode destruir a igreja, porque o mundo, o poder das trevas, Satanás, podem, no máximo, perseguir a igreja, podem, no máximo, maltratar a igreja, podem fazer com que os crentes, os membros da igreja passem fome, passem provações, podem até mesmo matar os membros da igreja, mas não podem prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque, conforme disse Jesus, é Ele que tem as suas mãos sobre a igreja, e é Ele que está cuidando, é Ele que está edificando a sua igreja, e então nele e por Ele a igreja tem marchado e continuará por todo o sempre, marchando triunfante. Enquanto durar o seu tempo na face da terra, a igreja estará marchando triunfante. Por quê? Porque aquele que a edifica, o Senhor Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crer em Jesus, esse, ainda que ele morra fisicamente, ele voltará a viver. E é por isso, meus irmãos, que Jesus nos chama para confessá-lo até mesmo ante a possibilidade de sermos mortos. Confessá-lo até o fim. Em Apocalipse, o Senhor Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, leve
essa sua confissão, a mesma confissão de Pedro, até o fim, porque as minhas mãos estão aí, eu estou guardando, as minhas promessas estão sobre você. Se você realmente confessou com fé, se você confessou com convicção, se foi uma revelação dada por Deus a você, como foi dada a Pedro, então essa confissão não é apenas da boca para fora, ela faz parte da sua vida, do seu coração, e você vai levar isso até as últimas consequências. E é sobre essa declaração de Cristo, então, meus irmãos, é com base nessa promessa do Senhor Jesus que o crente continua levando a mesma confissão de Pedro até o fim da sua vida, até as últimas consequências, porque assim como a morte, ela não foi capaz de reter Jesus, ela não poderá reter os crentes. A sepultura, o Hades, as portas do inferno, elas não podem deter o cristão. Não significa, então, que a morte é o fim da igreja. Não, ela não é o fim daquele que crê. De modo, meus queridos, que essa é a vitória que vence o mundo, que vence o diabo, que vence a morte, conforme 1 João 5,4. O que é que vence o mundo? Que vence o diabo? Que vence a morte? A nossa fé. É a nossa confissão de fé. É o termos crido e no Senhor Jesus e depositado nele, então, assim, toda a nossa confiança. Então, meus irmãos, nós devemos entender isso, que a confissão que teve início lá na boca de Pedro, no disparar daquele gatilho, confissão essa sobre a qual e por meio da qual a igreja foi e está sendo edificada, esta confissão, ela segue na boca de todo aquele que verdadeiramente creu em Jesus. Tome consciência disso. Pedro creu, Pedro confessou e Pedro continuou confessando até o dia em que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Essa é a confissão verdadeira. Mas recebereis poder, Atos 1:8, havia sobre vós o Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos, o Espírito habita em nós, e quando ele habita em nós, nós nos tornamos testemunhas. Recebereis poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a palavra testemunha é a palavra mártir. Vocês estarão com tanta convicção, o Espírito de Deus estará operando em vocês, e se necessário for, vocês farão essa confissão, até mesmo ante a possibilidade de vocês serem degolados, de vocês serem mortos. Essa confissão foi na boca de Pedro até o fim, meus irmãos. Então, devemos compreender isso, que aquela confissão que começou na boca de Pedro, sobre a qual, por meio da qual a igreja foi e está sendo edificada, esta confissão segue na boca de todo aquele que verdadeiramente creu em Jesus. E eu pergunto para mim mesmo, nos vários momentos da minha vida, nas várias circunstâncias, o que tem saído dos meus lábios? Nos meus momentos de lazer, meus momentos de descontração, nos vários privilégios que eu tenho tido na vida, ou nos momentos difíceis da minha vida, o que tem sido proferido pelos meus lábios? Essa confissão se encontra lá, ela faz parte da minha verdade. Eu recebi essa confissão da parte de Deus, como uma revelação de Deus através das Escrituras, de tal modo que isso causou impacto em minha vida e transformou a minha vida, mudou a direção, o sentido da minha vida. Amados, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 13 e 14, nos diz que aquele que crê, confessa. Está escrito,
E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri. E porque eu crio, ou como evidência do que eu crio, o que aconteceu? Eu falei. Prova de que eu crio. Evidência de que eu crio. Eu falei daquilo que eu crio, daquilo que se tornou o suprassumo da minha vida, a coisa mais importante da minha vida, a salvação da minha alma. Os céus abaixaram aqui, Deus desceu aqui e se entregou na cruz, no meu lugar, por me amar, sendo eu ainda pecador. Então isso impactou a minha vida, a minha razão de ser, o meu senso de valor próprio, que estava destruído, demolido, foi restaurado a partir da cruz, do olhar para a cruz. Eu encontrei a razão de viver que eu não tinha antes. Se é que realmente eu fui pelo Espírito levado a confessar Jesus como o Messias, Jesus como o Senhor, Jesus como o Salvador. Então ele passou a ser o centro da minha vida. E eu creio e por isso eu confesso. Então, é isso que nos diz o texto. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como Pedro teve. Como está escrito, cri, por isso eu falei. Nós cremos, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, ainda que eu esteja diante da possibilidade de ser morto, mas a ressurreição é uma realidade diante de mim e melhor do que esta vida. Eu irei ressuscitar e por isso, crendo, eu posso falar. Eu creio na promessa do Senhor Jesus. Eu edificarei a minha igreja e as portas da morte, a sepultura, não irá segurar os crentes, os salvos. Olha que coisa tremenda, como essas coisas estão conectadas para que nós possamos ter uma compreensão da extensão do nosso chamado, da importância da nossa confissão e o que é mesmo e quais são as implicações dessa confissão. O que significa ser um crente, um cristão? Porque parece, meus irmãos, que nesses anos últimos que nós estamos vivendo, a cristandade perdeu a noção do que é ser um cristão. As pregações a respeito de prosperidade e cura confundiram as pessoas. A igreja cristã passou a ser uma igreja antropocêntrica, uma igreja onde Deus é empregado do homem, onde Deus existe apenas para satisfazer os nossos anseios, as nossas expectativas, suprir as nossas necessidades, e nós não estamos dispostos a negar coisa alguma, muitas vezes, porque perdemos a visão do que é a vida cristã. Mas a igreja, a princípio, foi, e a verdadeira igreja sempre é, uma igreja teocêntrica, onde o culto é voltado para Deus e o nosso coração é um coração à disposição de servir ao Senhor, porque confiamos nele até as últimas consequências. Então, eu creio, e aquele que crê, confessa, e se necessário, ele confessa ao custo da sua própria vida, e ele faz isso porque ele crê na ressurreição. Pedro confessou, e Jesus disse para Pedro, pode levar essa confissão até o fim, Pedro, porque eu estou edificando a igreja, e as portas do inferno, da morte, Pedro, ainda que eles matem você, Pedro, ser fiel até a morte, eu tenho a coroa da vida para te dar, Pedro. As portas da morte não vão te segurar na sepultura, Pedro. Você há de ressuscitar. Creia, Pedro. Leve a sua fé até o fim. Meus queridos, Estevão, tendo anunciado, tendo pregado o Evangelho, Estevão foi apedrejado. E ele foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro que morreu por causa da sua fé. E na sequência, quem foi morto? Tiago, o irmão de João, foi morto também por Herodes, pela mão de Herodes foi decapitado. E depois, os apóstolos, um a um, foram sendo mortos. Com a exceção de João, todos os outros apóstolos, eles foram mortos. E quando nós olhamos a história da igreja, meus irmãos, nós notamos que há um rastro de sangue que acompanha o seu crescimento, que acompanha toda a sua trajetória. Ao longo dos séculos, o Evangelho não chegou a nós sem o custo de almas, de vidas, sem o custo do derramamento de sangue de muitas pessoas. E eu me pergunto, se depender de mim,
dessa minha disposição, como muitos tiveram essa disposição, se depender da sua disposição, da sua fé, será que nessa geração o Evangelho vai deixar de passar adiante? Porque se vier essa perseguição sobre nós temos a mesma disposição de ir até o fim, de permitir que o nosso sangue seja derramado, porque nós estamos dispostos a confessar a Cristo como o Senhor e o Salvador até o fim, para que outras gerações possam ver o nosso sangue derramado e dizer: espera aí, existe alguma coisa séria nisso, esse povo não está brincando não. Se esse povo está disposto até morrer por causa dessa declaração de fé, então existe alguma verdade nisso, uma verdade que vale mais do que a própria vida, do que vale mais do que os prazeres, do que vale mais do que as garantias deste mundo. Então deixa eu considerar o que eles estão falando com mais atenção, com mais propriedade. Então, se depender de mim, como será isso? O Evangelho vai morrer nessa geração? Ou o Evangelho irá passar adiante, meus irmãos? Então, quando nós olhamos para a igreja, a trajetória da igreja, podemos ver esse rastro de sangue. E isso levou Tertuliano, um dos primeiros pais da igreja, a dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque aonde se matava um cristão, ele morria com dignidade. Ele morria confessando a sua fé. Onde queimava um crente, ele morria declarando Jesus como Senhor. Ele não negava a sua fé. E as pessoas que olhavam aquilo, assistiam aquele espetáculo, começavam a questionar: existe alguma coisa nisso aí melhor do que a vida? Porque essas pessoas estão morrendo por causa disso. E elas se convertiam. Tertuliano, então, diante disso, disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Onde derrama o sangue, muitos outros, matam-se 5, 10, 15, mas 100 se levantam no lugar destes. Portanto, meus irmãos, ao dizer que a morte, que a sepultura não prevaleceria contra a igreja, Jesus não estava dizendo que os crentes não seriam assassinados, que eles não seriam crucificados, queimados, lançados aos leões, decapitados, envenenados, fuzilados. Não estava dizendo isso, mas estava dizendo que a morte não terá a última palavra sobre as suas vidas. Eles irão ressuscitar. E então, por sua graça, os discípulos iriam crer nesta promessa do Senhor Jesus, de que a morte não seria o fim, a morte, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Eles iriam crer nessa verdade, nessa promessa, e pela fé, pelo agir do Espírito Santo, eles seriam capacitados para poderem ir nessa confissão até as últimas consequências. E o mesmo Espírito que operou neles é o Espírito que habita em nós, os que cremos, meus irmãos. Se cremos, o Espírito habita em nós. Não existe cristão sem ser habitado pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque foi o Espírito de Deus que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós cremos, fomos regenerados pelo Espírito de Deus a partir da palavra. Então, é obra do Espírito Santo. Ele habita em todo aquele que crê no Senhor Jesus. E se cremos, então, é esse Espírito que nos capacita a ir até o fim. Agora, será que você consegue ver a si mesmo como alguém que faz parte disto? Não é algo bastante sinistro isso que nós acabamos de dizer? É algo tremendamente assustador, porque nós prezamos pela nossa vida. Nenhum de nós é masoquista, nenhum de nós gosta de sofrer. Mas será que você já se viu participando disto? Você já olhou a vida cristã a partir desse ponto de vista, meus irmãos? Você já se viu como alguém que está disposto a levar a vida cristã até esse ponto, alguém com este nível de compromisso? Você, quando olha para si mesmo, você vê alguém que tem estímulos, entusiasmo, motivos para levar a vida cristã até esse ponto, o ponto de ser martirizado.
você deve questionar dentro de si mesmo, porque caso contrário, você irá enganar a si mesmo a vida inteira, dizendo que é um cristão. Mas quando somos cristãos de fato, é porque encontramos algo melhor do que esta vida, meus irmãos. Não que a vida não tenha valor, não que nós não vamos zelar pelas coisas da vida, não significa isso. Mas a vida agora, essa vida aqui está em segundo plano. Está em segundo plano. O meu alvo passou a ser agora buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, na certeza que as demais coisas, inclusive o meu tempo de existência na face da terra, o Senhor que irá prover, o Senhor irá providenciar. Eu não preciso correr atrás disso. Eu preciso manter a minha confissão. Isso é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas eu encontro dentro de mim motivos para levar a fé até esse ponto. E a gente, quando olha para isso, pode até ser perguntado, mas pastor, não exagera, né? Nós precisamos de mensagens desse tipo, assustadoras. Nós não precisamos de pensar nessas demais coisas, porque, olha, se esta perseguição foi coisa lá do passado, do Coliseu de Roma, daquela arena na qual se jogavam lá no passado os crentes na boca dos leões, se isso já passou, se nós vivemos agora num país democrático, com liberdade de expressão, será que temos que trazer isso de volta? Será que nós, nesse tempo, precisamos de pensar nestas coisas? Queridos, quando é que nós nos preparamos para a guerra? Quando ela começou? Quando já explodiu a guerra? Aí já não dá mais tempo para nada. O inimigo já tem todas as armas, já fabricou canhões, já fabricou um monte de coisa, e você é desatento. Quando vai tentar, você só tem enxada, você só tem facão, você não tem metralhadora, você não tem nada, você não se preparou para a guerra, porque você achou que não ia ter guerra, você achou que não ia acontecer nada, não é mesmo assim? Não é assim que muitas pessoas são apanhadas de surpresa? Pensam que as coisas vão ser sempre macias e tranquilas? Por que devemos pensar sobre isso? Será que há alguma possibilidade real de nós vivermos uma época de perseguição contra os cristãos no nosso país? Existe ou não? Fale, responda para o seu coração. Existe ventos, pelo menos ventos soprando, que dão a entender que há pessoas na busca disto, do cerceamento da liberdade? Sim ou não? Isso cabe a cada um de vocês, não sou eu. Porque se eu falar aqui, eu corro até o risco de ser mal interpretado, não é? Mas cada um de nós tem que ter esse juízo, meus irmãos. Porque note bem uma coisa. De acordo com o Centro de Estudos do Cristianismo Global, do Seminário Teológico Gordon Conwell, de Massachusetts, olha o que esse instituto diz. Cerca de 100 mil cristãos são atualmente mortos no mundo, por ano. Note bem isso, por ano, 100 mil cristãos, nessa época que nós estamos vivendo, estão sendo mortos. Diz esse mesmo instituto que nos últimos 10 anos, 1 milhão de cristãos foram martirizados. Nos últimos 10 anos, nesse planeta que nós vivemos, nesse século que nós vivemos, 1 milhão de cristãos foram mortos. Há pouco tempo atrás, pregando na Conferência Fiel, o doutor A.D. Carson disse que nos últimos 150 anos, houve mais mártires na igreja do que em todos os anos anteriores. Note bem isso. Nos últimos 150 anos, isso aconteceu. Mais pessoas foram mortas, morreram, foram decapitadas, foram degoladas. E sabe o que mais? Quem tem testemunhado isso? Quem tem visto isto? É da sua época, não é? Isso é da sua geração. Não faz muito tempo que nós assistimos isso aí. Tem alguém aqui que não sabe o que é isso que está passando aí? Ou todos sabem? Se não sabe, pode levantar que eu vou explicar para você. Alguém não sabe o que é isso aí? Todo mundo sabe o que é isso? Então, quem sabe, por favor, levanta a mão. Todo mundo sabe o que é isso, não é? Todo mundo sabe. Aconteceu, meus irmãos, não faz muito tempo isso. Eu acho que não faz nem 10 anos que isso aconteceu. Aconteceu com trabalhadores do Egito, aconteceu com trabalhadores da Etiópia, e você vai ver 2 grupos aí, 2 grupos sendo levados em ocasiões diferentes. Então,
nos últimos 150 anos, houve mais pessoas assassinadas da igreja, crentes sendo mortos, do que em todo o período anterior da história da igreja, nos últimos quase 2000 anos. A coisa está vindo, meus irmãos, para o nosso lado e nós não estamos percebendo. Essa é a grande verdade. Talvez quando acordar, quando estourar a bomba, nós não vamos saber nem o que dizer. A igreja não vai estar preparada para morrer. Porque só falaram de cura, de bênção, de expulsão disso, expulsão daquilo, e não foi falado para a igreja qual é o perigo de ser crente. O que é ser crente? Qual é a esperança do cristão? Qual é a verdadeira fé do cristão? Não foi dito para a igreja. E a igreja deixou de ser uma igreja raiz. E tornou-se o quê? Uma igreja Nutella. Se é que eu posso dizer assim com todo respeito. Perdeu a noção da verdade, perdeu a noção da realidade. Meus queridos, às vezes nós não notamos isso porque os nossos olhos normalmente estão voltados para o Ocidente. Nós somos do Ocidente, nós não queremos olhar para o Oriente, nós queremos olhar mais para as coisas mais modernas, para onde há mais facilidade, não queremos olhar para onde há dificuldade. Então os nossos olhos estão voltados normalmente para a América, para a Europa, para a Oceania. Mas aqui na Europa, na América, na Oceania, nesses continentes aqui, meus irmãos, vivem apenas, da população do mundo inteiro, vive apenas 1,8 bilhão de habitantes. Só isso. Cerca apenas de 24% vive aqui onde nós vivemos, no Ocidente. E na Ásia e na África, lá sim a coisa acontece, e acontece no silêncio, e nós não fazemos questão, isso aí aconteceu lá, e nós não fazemos muita questão de ficar olhando para isso, não é muito interessante para nós. Não queremos nem denunciar isso, não queremos nem dizer que a ONU faz vista grossa para isso, que é a verdade, Se você der um tiro num muçulmano, não estou dizendo para matar muçulmano, não é nada disso, mas estou dizendo 2 pesos e 2 medidas. Se der um tiro num budista, num muçulmano, o mundo inteiro vem abaixo. Mas o cristão é morto. Poucos se importam com isso. Essa é a verdade dos nossos dias, porque matando os cristãos, eles estão fazendo um favor ao mundo. E Jesus falou desses dias. Chegaria um dia em que, se matarem vocês, irão pensar que estão fazendo um favor para Deus. Ele chegou a dizer isso. São palavras do Senhor Jesus. E parece que nós não estamos atentos para isso. A Ásia, meus irmãos, lá sim vive 5,7 bilhões de pessoas. Ali vive 76% da população do mundo, na África e na Ásia, nesses 2 continentes juntos. E é lá que está a maioria dos assassinatos aos cristãos nos últimos séculos. Então, e a gente fica pensando, mas será que é verdade? Tudo isso mesmo? 100 mil cristãos por ano? Se dúvidas quanto a esse martírio surgem nas nossas mentes, o que fazer, então, para solucionar essas dúvidas? Eu vou dar uma sugestão para você. Você pode fazer o seguinte, você pode comprar uma passagem que custa apenas R$3.500. Só R$3.500. Pode fazer uma poupança e aí você junta esse dinheiro. Não vai ser muito difícil para você juntar. Então você pega um avião, você vai viajar apenas 18 horas. Apenas 18 horas. Chega ali em São Paulo e parte, vai fazer algumas escalas, mas em 18 horas você estará chegando a Nairobi, lá no Quênia. E chegando então a Nairobi, para você saber se isso é fato, é verdade, você está agora lá na região da África, e o que você vai fazer? Confesse as suas convicções de fé. Faça essa confissão. Abre a sua boca a favor do mundo. Declare de fato que você crê no Senhor Jesus. Pregue o Evangelho. Faça a confissão que Pedro fez, declarando que você tem a mesma fé, que você confia na mesma promessa de Jesus para Pedro, que fez com que Pedro fosse até o fim. Faça a mesma coisa que Pedro fez. E o que irá acontecer com você? Você poderá terminar como Pedro. Ou, por outro lado, para contextualizar, você poderá terminar
com um brasileiro chamado Francisco Antônio Chagas Barbosa. Um homem de 39 anos, dos nossos dias. Ele é real, ele não é virtual. Casado, pai de uma jovem de 18 anos. Esse homem viveu 12 anos como missionário no Quênia. Nessa altura da vida ele já estava mancando. E por que ele mancava? Porque ele foi sequestrado alguns anos atrás. Bateram, espancaram ele, mas ele conseguiu escapar. E ele ficou manco. Então ele tinha dificuldades de uma perna. E ele seguiu a sua vida. Mas, no último dia 7 desse mês, no último dia 7, o Francisco foi novamente sequestrado. E agora, ele que pregava o evangelho ali, tinha um trabalho com crianças, com viúvas, com órfãos, atendia essa comunidade, se doava, pregava o evangelho. Ele foi novamente sequestrado e foi morto com 2 tiros na cabeça. E ele teve o seu corpo queimado dentro do próprio carro. Deram fim. O Francisco confessou a Cristo até o fim. E a gente fica perguntando, né? Parece que não é verdade isso, né? Mas eu acho que somos nós que estamos fora de órbita. As coisas estão acontecendo, meus irmãos, mas nós estamos numa bolha imaginária. Ela não existe. Não existe essa proteção para nós. Parece que isso nunca vai acontecer conosco. E por isso nós nunca queremos considerar essa possibilidade, nunca queremos nos preparar para isso, nunca queremos sondar o nível da nossa fé e a nossa compreensão do que é o Evangelho. Porque, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu não quero chegar a esse ponto. Pastor, não me fale nisso. Eu não quero saber disso. Mas não tem jeito. Esse é o Evangelho. Essa é a verdadeira fé cristã. Sempre foi, meus irmãos. Nós aqui, nesses últimos anos, estamos perdendo a visão dessa verdade. Você pode dizer, não, esse pastor ficou louco. Isso é mentira. Vamos falar com os diáconos da igreja, vamos pedir para ele ir embora, pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Mas essa é a verdade. Somos nós que perdemos a noção da verdade. O mundo não mudou. O mundo continua tão mal quanto antes. E está piorando. Não está melhorando, está vindo para nós, está vindo para o nosso lado. Não há garantias que não vai chegar aqui, não há garantias que não vai chegar aqui, não há garantias de que não vai chegar aqui. E nós precisamos de acordar, meus irmãos, porque nós não estamos nos preparando para isso. Nós estamos com facão, com enxada, com faca, com garfo. Isso não é arma para essas guerras. Será que a nossa fé irá suportar, a nossa confissão, a nossa convicção, o nosso conhecimento das Escrituras, irá suportar, irá nos dar suporte o bastante para sermos fiéis até a morte? Estamos preparados para isso? Mas, irmãos, se nós não falamos de Cristo nem agora, quando não tem nada, na verdade, se nós pelamos de medo de falar de Jesus, porque o vizinho vai me criticar, meus colegas vão fazer bullying, se a gente morre de medo dessas coisas que não tiram um pedaço, será que quando botar a faca no nosso pescoço, nós vamos falar alguma coisa? Se nós não pensarmos nessas coisas, não sondarmos o nível do nosso compromisso, da nossa fé, o que será de nós se esse momento chegar, ou quando esse momento chegar? Agora, a gente se pergunta, quem tem fé para chegar a esse ponto? De quem é esta fé? Alguns iriam dizer, não me envolva nisso, não me comprometa, isso não é a minha fé. Será que essa fé, meus irmãos, é a fé dos loucos? Será que o que nós estamos falando aqui é a fé dos radicais, dos fundamentalistas, dos bitolados, dos fanáticos? Estou chamando você para pensar. E sabe o que mais? Estou te dando até a oportunidade para não voltar mais nessa igreja. Não estou te mandando embora de forma alguma. Não estou te ofendendo. Mas estou sendo honesto com você. Porque essa é a fé que Deus mandou que eu pregasse. É a fé da palavra de Deus. É a fé que essa igreja deve pregar. Se é que ela quer continuar sendo a igreja do Senhor Jesus. Porque é disso que a palavra fala. E não fala que as coisas iriam melhorar. Ela fala que nos últimos tempos as coisas iriam piorar. Porque
Quando vier o Filho do Homem, porventura irá encontrar fiéis na terra? Se não vai encontrar fiéis na terra, os poucos que estiverem aqui, será que eles vão ser bem tratados ou perseguidos e maltratados? Como estaria a situação? Por multiplicar a maldade, o amor de quase todos irá esfriar, diz a palavra de Deus a respeito dos últimos tempos. Então, de quem é essa fé? E honestamente, qual de nós, em sã consciência, tem considerado o levar a fé em Cristo até a este extremo? Até o extremo de suportar ameaças, injúrias, bullying, perseguições, tormentas e morte. Qual de nós tem considerado isso de fato de verdade? Porque devemos perguntar para nós, será que vale a pena isto? E qual de nós está disposto a isto? Meus amados, eu estava pensando nisso e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu estou certo de que apenas aquele que encontrou em Jesus uma esperança maior do que as suas expectativas de realização, de segurança, de conforto nesta vida, apenas esse que realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus, que espera acima de tudo morar com Jesus um dia, acima de tudo estar com Ele na eternidade, aqueles para o qual as promessas de Jesus são verdadeiras, então apenas estes, os verdadeiros crentes, aqueles que confessaram Jesus como Pedro e que levaram a sua fé até o fim como Pedro, apenas estes estarão dispostos a esse nível de compromisso. E a pergunta então que segue, caminhando para a nossa conclusão, é a seguinte: será que eu sou um desses? Será que eu sou um Francisco? Será que eu sou um Pedro? Até onde eu estou disposto a levar a minha fé, a confessá-la a Jesus? Queridos, a confissão de Pedro, que por fim o levou à morte, confiando que Jesus disse: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Essa confissão que você fez, Pedro, está disparando um gatilho. Muitos outros vão crer, vão entrar debaixo desse guarda-chuva chamado igreja, nessa pedra que sou eu. E eu prometo, Pedro, aqueles que estiverem lá, venha o que vier. O mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci a morte, eu venci o mal, eu venci o diabo, eu venci o mundo, fui fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fique lá, Pedro. E Pedro ficou. Mas será que essa fé é a minha também, meus irmãos? O que significa dizer de coração, como disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? O que significa isso para nós? Meus queridos, significa ter crido que as portas do inferno, significa ter crido que a morte e a sepultura, elas não têm a última palavra. Por isso, segundo aos Coríntios 4:13 nos diz isso: temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isto falei. Se cremos, a prova que nós cremos é que nesse tempo do fim, nesse tempo mau que nós estamos vivendo, nós estaremos falando, principalmente antes que a perseguição chegue no Brasil. Se você estiver preparado, se você estará preparado mesmo, se as coisas piorarem, isso vai depender do que você vai fazer agora. Se no tempo que as pessoas estão indo a pé, você não consegue correr com elas, contra elas, não consegue enfrentá-las, como é que você vai enfrentá-las quando elas vierem correndo a cavalo? Não é isso que diz a palavra? Esse é o tempo para nós. Só irá crer e levar a fé às últimas consequências aqueles que acreditam que há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor já não há mais. Um lugar, um santo lugar, onde o inimigo ausente estará, onde face a face a Cristo eu verei, e muitos verão. Se nós cremos de fato nisso, se essa é a nossa esperança, meus irmãos, nós estaremos agora confessando aquilo que Pedro confessou, na certeza de que as portas da morte, da sepultura, não nos segurarão lá. Amém? Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós
nos alegramos em ouvir a Sua bendita palavra, Deus, em podermos estar na Tua presença santa. E clamamos graça do Senhor, misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas convicções, que o Senhor esteja cada dia nos mostrando de fato a realidade como realmente ela é, que nós possamos considerar tudo aquilo que a Tua palavra nos diz, possamos considerar tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina, e que tudo isso, ó Deus, venha realmente estar passando pelos nossos pensamentos e as nossas considerações. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia, nas nossas convicções, ajude-nos a cada dia, ó Pai, realmente a propagar o Teu Evangelho, a Tua salvação, enquanto nós podemos fazer isso. É a nossa oração, ó Deus, clamando que a misericórdia do Senhor seja manifestada na vida de cada um daqueles que aqui estão, de cada família aqui representada nessa noite. Que a misericórdia do Senhor seja manifestada na vida dessa igreja. A graça do Senhor seja manifestada na vida dessa igreja, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e soberano Salvador. Amém. Vamos encerrar louvando o Senhor com o hino Santo Lugar. Nosso Deus e Pai, louvado seja o Senhor pelas suas benditas promessas, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, porque não precisamos olhar o caos, não precisamos olhar o desespero, ó Deus, à nossa volta. Nós
somos cheios da esperança do Senhor, ó Deus. Nós te conhecemos, nós temos as tuas promessas. Por sua graça e sua misericórdia, nós estamos na tua presença, não porque merecemos, não porque somos melhores, ó Deus, melhores, mas porque, Senhor, o teu Espírito nos conduziu a toda a verdade pela tua palavra. Nossos olhos foram abertos e nós viemos a confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas. Por isso estamos aguardando aquele dia no qual estaremos contigo na eternidade, ó Deus. Senhor nosso Deus, a vida pode ser mais breve do que nós imaginamos. Nós estamos aguardando a volta de Cristo, mas podemos partir daqui num piscar de olhos. Não sabemos o tempo de vida que temos aqui, Senhor. Mas o que nós estamos te pedindo é que nós sejamos um povo tão confiante nas tuas promessas, ó Deus, que vivamos uma vida santa, uma vida que confessa o teu nome, ó Pai, de lábios que confessam o teu nome, e que ainda que as trevas venham nos cercar, que homens se levantem contra nós, nossos lábios não se fechem, nós possamos confessá-lo todos os dias das nossas vidas, que o maior desejo do nosso viver seja bem dizer o teu nome, andar na sua presença em amor, em santidade, amar o nosso próximo, servir ao nosso próximo, perdoar como nós temos sido perdoados, viver uma vida que te agrada, Deus, e anunciar a este mundo a razão da nossa esperança, a razão da nossa paz, mesmo diante das adversidades e das dores. Nós pedimos que abençoe assim o seu povo, nos leve para os nossos lares e nos faça pensar, Deus, na realidade dos dias presentes, pensar naquilo que irmãos nossos, que os nossos olhos não veem, mas que são nossos irmãos de fé, aquilo que eles estão enfrentando, ó Deus. E como eles estão enfrentando isso, como eles estão mostrando que realmente eles fizeram a mesma confissão de Pedro e estão tendo a mesma atitude que Pedro teve, sendo fiéis até a morte, e que nós estejamos preparados, ó Pai, para que caso venha a ser a nossa realidade também, nós não venhamos ter atitudes diferentes. Nos abençoe, nos ajude a buscar primeiro o seu reino, na certeza que as outras coisas o Senhor está cuidando e acrescentará. Nós pedimos a sua bênção sobre nós, sobre o seu povo. Pedimos que nos leve para os nossos lares, debaixo da sua bênção e da sua proteção. Rogamos assim que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua igreja, agora e para todo sempre, ó Deus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.